aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nós estamos na série Provérbios, Sabedoria para a Vida. Se você não assistiu a primeira e nem a segunda, volte lá e assiste que tá muito bom. Hoje nós vamos para a terceira parte, que é Provérbios 3. E eu vou lendo aqui, você vai acompanhando aí. Que se chama, o título é A Confiança do Senhor. Meu filho, não se esqueça das minhas instruções. Guarde os meus mandamentos em seu coração. E se fizer, viverá muitos anos. E se assim fizer, viverá muitos anos, e sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prende-as ao redor do seu pescoço e escreva no fundo do seu coração. Ou seja, para a gente não esquecer da sabedoria, é necessário colocar no nosso coração. Colocar no nosso coração não é só decorar o que está dizendo aqui, mas é viver em concordância disso, é viver em concordância do que o provérbio está nos falando. É guardar e viver o que ele está dizendo. Então ele diz para que nós possamos guardar a mensagem como um colar, né, no pescoço e escrever no fundo do nosso coração, ou seja, não se esquecer da sabedoria que está nos trazendo isso aqui. E para guardar as instruções e os mandamentos do Senhor. Aí o 3. Não permita que a bondade e a lealdade o abandone, nunca. E prenda-as ao redor do seu pescoço e escreva-as no fundo do seu coração, né? Então estava no 4. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Ou seja, quando você faz algo bom, além de Deus te dar sabedoria, Ele vai te dar boa reputação, as pessoas vão falar sobre você, sobre sua sabedoria, diante das pessoas e de Deus. 5. Confie no Senhor com todo o seu coração e não dependa do seu próprio entendimento. Tem gente que depende daquilo que ela acredita, daquilo que eu entendo, é isso e ponto final. Não dependa do nosso próprio entendimento, a Bíblia vai dizer. Mas depende da sabedoria do Senhor. E confiar no Senhor de todo o nosso coração. 6. Busque a vontade dele em tudo o que fizer e lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria. Teme ao Senhor e afaste de todo o mal. Não ache que você é inteligente o suficiente para se afastar do mal. Não ache que você é inteligente o suficiente para viver uma vida sem o Senhor, sem a sabedoria que Ele dá. É impossível. Não se impressione com a sua própria sabedoria e tema ao Senhor e afaste de todo o mal. 8. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Honre o Senhor com todas as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir, tá? Não é só sobre dinheiro, mas com tudo. Honrar ao Senhor com tudo. Seja generoso onde você estiver. Se você puder abençoar a vida de alguém, abençoe, tá? Aqui está dizendo. E com isso, se você for generoso, aqui vai dizer, se você é generoso e honrar ao Senhor, sim, com a parte financeira, mas não só isso, mas com tudo, né? Então, os seus celeiros se encherão de cereais e os seus tonéis transbordarão de vinhos. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele corrigir, pois o Senhor corrige quem ele ama. Deus só ama quem ele corrige. Então, se ele tem te corrigido, agradeça, porque Deus ama. Se ele ainda tem te corrigido, é porque ele ainda te ama. Então, agradeça se o Senhor tem te corrigido, porque a correção é que traz disciplina e que faz você prosperar na vida. Pois o Senhor corrige quem ele ama, assim como o pai corrige o seu filho que quer ver bem, né? Assim como o pai corrige o seu filho, quem ele quer ver bem. Feliz a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire o conhecimento. Pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais do que o ouro. Uau, a sabedoria é muito mais do que riquezas nessa vida. Muito mais do que a prata e do que o ouro, aqui está dizendo. A sabedoria vale muito mais que rubis. Nada que você deseja se compara a ela. Uau. Com a mão direita, ela te oferece vida longa. E com a mão esquerda, riqueza e honra. Ou seja, se você tem sabedoria, você tem uma vida longa e você tem riquezas e honras. Porque com a sabedoria, você vive feliz. Bem-aventurado aquele que é sábio diante do Senhor, né? Ela o guiará por estradas agradáveis. Todos os seus caminhos levam uma vida de paz. Se você tem sabedoria, ela vai te guiar pelo caminho certo, né? Ela te guiará pelo caminho certo, pelo caminho de paz. E aqui 18. A sabedoria é a árvore de vida para quem nela toma posse, para quem dela toma posse. Felizes os que se apegam a ela com firmeza. Por meio da sabedoria, o Senhor fundou a terra. Uau, ou seja, se o Senhor fez a terra, fundou a terra com a sabedoria, imagine se Ele nos der um pouquinho dessa sabedoria, onde nós podemos chegar com isso, né?
e com o entendimento estabeleceu os céus. 20. Por seu conhecimento brotam as fontes profundas dos céus. Cai o orvalho da noite, e o cair do orvalho durante a noite. Meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento. Apegue-se a eles, pois darão vigor à sua alma e serão como joias em seu pescoço. Eles o manterão seguro em seu caminho, e seus pés não tropeçarão. Quando for dormir, não sentirá medo, e quando se deitar, terá um sono tranquilo. Não precisará temer o desastre repentino, nem a destruição que vem sobre os perversos, pois o Senhor será a sua segurança. Não permitirá que o seu pé fique preso numa armadilha. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver ao seu alcance. Se você pode abençoar alguém, se você pode fazer o bem para alguém, não deixe de fazer o bem. Faça o bem. Próximo. Não planeje o mal. Calma aí. Não. Se você pode ajudar o próximo agora, não lhe diga volte amanhã e eu lhe darei algo. Ou seja, não deixe para amanhã, que foi de onde saiu essa frase, o que você pode e deve fazer hoje e agora, né? Não fala assim, vem amanhã que eu te ajudo. Não, se você pode ajudar agora, ajude agora. É o que a Bíblia está dizendo. E isso é, de fato, uma verdade absoluta. Se você pode ajudar o próximo agora, aqui. Não planeje o mal contra o seu próximo, pois quem mora perto de você confia em você. Tem gente tão maldosa nesse mundo que fica planejando mal para outras pessoas, né? E aqui vai dizer, não planeje o mal para o seu próximo, pois quem mora perto de você confia em você. Ou seja, você vai perder toda a confiança, a credibilidade que você tem. E, lógico, o fim é triste, né? Você vai colher você vai colher esses frutos ruins se você plantar isso, né? Não procure motivos para brigar. Se ninguém lhe fazer o mal, tem gente briguenta que fica procurando motivos para brigar contra as pessoas, fica caçando, fofocando, falando mal. Não, Deus abomina isso, não faça isso. Porque se você fizer isso, é sinal que você não tem sabedoria. E se você não tem sabedoria, nós estamos lendo aqui, não tem nada, né? Porque assim, ela é melhor do que a prata, do que o ouro, melhor do que rubis, uau. Se você não tem uma sabedoria, peça que o Senhor vai te dar, porque é isso que vai conduzir a sua vida para uma vida boa e próspera. E aqui vai dizer, no 32, aqui no 30, não procure motivos para brigar se ninguém lhe fizer mal. Não tenha inveja dos violentos e nem imite sua conduta. Esses perversos são detestáveis para o Senhor, mas aos justos ele oferece sua amizade. Que lindo! O Senhor amaldiçoa a casa dos perversos, mas abençoa o lar do justo. O Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os sábios recebem honra como heranças, mas os tolos são envergonhados em público. Uau, esse foi Provérbios 3, coisa linda que Deus está nos ensinando aqui, cara. É autoexplicativo, tudo que eu li aqui não tem como nem expressar mais tantas palavras, porque está muito claro, que a Bíblia está dizendo muito claro o que fazer, o que não fazer. E nós estamos só no terceiro, imagine, são 31 provérbios, que vai ser poderoso. Cada um deles tem um ensino poderoso que vai te ensinar diante de decisões que você tem que tomar, das pessoas que você vai andar com você, das decisões financeiras, das portas que serão abertas na sua vida, dos relacionamentos que você tem que ter. Esses provérbios te ajudam em tudo que você quiser, tudo que nós precisamos, toda a sabedoria que nós precisamos para qualquer área da nossa vida está aqui. Então, às vezes as pessoas não lêem a Bíblia porque acham que é algo muito religioso, tá dentro de igreja, não sei o quê. Mas, cara, isso aqui é a sabedoria diária. Isso aqui é o manual da vida. Se você não lê, eu te convido a estar junto comigo nessa caminhada, que nós vamos aprender muito. Toda essa quebra de religiosidade que talvez você tenha, esse pensamento, esse drive que você tem sobre a Bíblia, sobre religiões, sobre igreja, que seja quebrado. E aqui nós vamos aprender de uma forma simples, de uma forma eficaz, sabe? Que funciona mesmo, o que está escrito na Bíblia, né? Essa minha Bíblia aqui é a Bíblia Sagrada, a versão dela é NVT, que ela é atualizada, né? É uma forma que você lê e você consegue entender mais. Existem outras versões que às vezes você lê, tem palavras difíceis, talvez você não entenda. Essa aqui também tem, mas é muito mais claro de entender.
Então eu também tinha esse preconceito, eu também não lia a Bíblia, eu achava que era algo para se ler só dentro de igreja, só para os religiosos, tá tudo certo, mas não, isso aqui tem que andar junto contigo, isso aqui tem que andar junto comigo. A partir do momento que eu criei esse hábito de ler, a minha mente abriu de uma forma, portas abriram na minha vida, eu aprendi a orar de uma outra forma que eu falei, uau, minha mente mudou, minha visão mudou totalmente de pessoas que eu achava, povo religioso, não, Bíblia é coisa de igreja, não. Isso aqui, se você ler, que nós estamos só no terceiro, daqui por 31 você vai ver a sabedoria que tem nisso daqui, o quanto isso pode transformar a sua vida, assim como transformou a minha, o meu casamento, drives que eu tinha de casamento, de criação de filho, de amizade, de pessoas, de trabalho, de finanças, que era escasso, achava que não podia crescer mais, que tinha que estar só aqui, né, igual todo mundo trabalha e só que chega até um certo limite, aqui tá bom, não, Deus tem muito mais, muito mais, muito mais, e foi a partir disso, né, de conexões que eu fiz, de lugares novos que eu fui, de pessoas novas que eu conheci, que fez eu abrir a minha mente, né, sobre a Bíblia, de amizades novas e também o fato de estar indo em igreja. Eu sei que nem tem muitas igrejas por aí ensinando muita coisa errada e usando a Bíblia de uma forma para conduzir as pessoas a fazerem algo, mas são tantas coisas que acontecem aí em tantas igrejas, em tantos lugares, que às vezes as pessoas se bloqueiam com Bíblia, se bloqueiam com Deus, com religião, por causa disso, né? Infelizmente, tem muitas igrejas usando isso aqui ao favor delas mesmas, sabe? Não de transformar a vida de outras pessoas, né? Querem arrancar dinheiro, querem governar sobre a vida das pessoas, deixar elas aqui, não. Você tem que estar aqui, tudo que eu falar você tem que fazer. Muitas pessoas, infelizmente, fazem isso. Mas eu quero que, se você passou por isso, ou se você também tem essa visão sobre Bíblia, né, que eu tinha sobre igreja, que seja quebrado isso, sabe? Ressignifica isso e comece a pensar assim, cara, existe algo bom na Bíblia que pode e deve me ajudar na minha vida diária, né? Pode me ajudar no meu dia a dia. Isso que eu queria dizer, no meu dia a dia. Sem isso aqui, cara, a gente não somos nada. Sem a sabedoria que vem do céu pra nossa vida, nada a gente consegue fazer. Aqui tá dizendo, feliz é aquele que tem sabedoria, porque a sabedoria vai te conduzir nos caminhos bons, a sabedoria vai te conduzir se você tem que assinar contrato, se você tem que fazer sociedade, se você vai entrar nesse relacionamento mesmo, se, cara, tudo. Isso aqui vai te ajudar em tudo. Então, esse foi o terceiro episódio. Nós vamos pro quarto episódio ainda essa semana. Eu vou postar o vídeo do quarto, que é Provérbios 4, que também é muito bom, é essencial. E a Bíblia não é só pra gente ler, tá? Nossa, se você só ler, vai ser como algo qualquer, mas a Bíblia é pra nos trazer revelação. O que é revelação, Dani? Quando o Espírito Santo te revela algo e você muda de comportamento através dessa revelação, entende? Então é mudar de rota, mudar de comportamento, é você ler, meditar, entender isso e viver o que está escrito, né? Não só ler e ouvir, tá tudo certo. Não, é viver o que está escrito. Se você não tem sabedoria, peça a sabedoria ao Senhor, porque Ele dá, aquele que pede com todo o coração e não duvida, Ele dá e derrama sabedoria sobre sua vida. E essa sabedoria vai conduzir você para uma vida boa, uma vida próspera. E prosperidade, não estou falando só de dinheiro, mas prosperidade na família, prosperidade no casamento, prosperidade na criação do filho, prosperidade nos relacionamentos, nas amizades, prosperidade também na vida financeira, mas em todas as áreas, sabe? Não estou falando de riqueza e dinheiro, mas estou falando de prosperidade, ser próspero. E isso é o que a sabedoria nos dá, isso é o que a sabedoria nos conduz a uma vida excelente. Então, é isso. Eu espero que você esteja gostando dessa série, desses vídeos, que eu tenho certeza que lá no final, lá no 31, você vai dizer, uau, como eu precisava disso. E vai ser muito bom. Eu espero que você esteja andando junto comigo aqui. E tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo.